É que auditores do Estado receberam um prêmio nacional de combate à corrupção pelo programa Integridade MT. E é para explicar como funciona esse programa que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o auditor Christian Pisato. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde, Jorge, Camila. Boa tarde. Auditor, para começar a entrevista aí, o que é esse programa Integridade MT? Como é que ele funciona? O programa Integridade MT, ele utilizando de técnicas modernas, utilizadas inclusive na área privada, ele prevê uma série de mecanismos que serve para detectar, para remediar, mas principalmente para prevenir fraudes, corrupção, desvios de conduta de toda... E que mecanismos são esses, né? Porque aí, às vezes, dá para até fazer milagre aqui no Brasil, né? Porque identificar a corrupção antes dela acontecer não é sempre que ocorre, Na verdade, é preciso ter mecanismos para... canais para que essas informações cheguem, né? Então, o programa Integridade, primeiro, ele pensa no viés preventivo. Ele vai falar, ele vai lembrar, ele vai trazer memória constante de que existe a corrupção, não é possível negar, não é possível impedi-la quando existem atores para que ela seja ocorrida, mas ela serve para que o cidadão, o servidor, o gestor público, ele tenha mecanismo para denunciar qualquer caso, né? Por exemplo, uma abordagem indevida de alguém que é fiscalizado ou de alguém que presta serviço ao setor público. Então é para isso que serve, ele tende a trazer mais clareza a esses canais, a esses mecanismos, sejam ele através de canais de denúncia, seja ele através de qualificação melhor do corpo técnico que atende aos gestores públicos, inclusive o próprio gestor público. Serve ele também para preparar a liderança para liderar, para poder identificar as coisas que ocorrem dentro da sua equipe, dentro da área gerida por eles. Agora, auditor, como o Lúcio bem colocou, né? O brasileiro tem uma dificuldade muito grande em acreditar que algum programa, qualquer medida vai conseguir melhorar a percepção que na prática acontece, né, de uma corrupção em larga escala em nosso país. Mas de que forma, então, esse programa ele se baseia mais em denúncias e talvez manter ali o sigilo de quem denuncia, porque o servidor muitas vezes não vai querer se submeter a isso, né? Como que vai funcionar essa questão? Como nós falamos, a primeira coisa é a prevenção. O que um programa, tanto na área pública como na área privada, ele tem como base? Falar sobre o tema e falar sobre o processo, a cultura ética, melhorar a cultura ética. Então, quando nós trabalhamos isso, né, dentro de qualquer meio público ou privado, nós teremos pessoas mais interessadas, mais preocupadas em realmente vencer essas barreiras. E existem estudos sobre a questão de corrupção, de fraude, de comportamento humano, que mostra que um ambiente ético, onde se conversa mais sobre atitudes éticas, onde nós temos exemplos éticos, ele torna um ambiente menos propício à corrupção de quem está ali, ele torna menos possível que as pessoas que queiram fazer atos de corrupção de fora consigam canais dentro da administração pública ou privada. Também torna o ambiente mais temeroso para quem decide, né? Porque muitas vezes a gente está falando em pessoas que estão constantemente falando sobre processo ético, sobre exemplos, e aí como alguém que pretende fazer uma corrupção, agir de forma corrupta, ele vai inserir-se nesse meio. Ele com certeza vai se sentir compelido a evitar esse processo. Dentro do que o senhor falou aí, não é assim tão raro. A gente já viu aí políticos que são investigados por várias denúncias falando, olha, não tem ninguém mais honesto do que fulano de tal. O senhor já ouviu falar isso também, né? Com certeza. Não é? Sim, com certeza. E aí o seguinte, o senhor falou assim, é preciso falar sobre o tema para melhorar a cultura ética, da ética, né? E aí, fala o que para o servidor? O que é dito para ele? Para o servidor é falado exatamente sobre a existência de canais, a existência de possibilidades, a existência de outra via que não participar de um evento de corrupção. E com certeza nós não estamos falando apenas de comportamento, estamos falando de controles, estamos falando de regras, de políticas públicas. Um exemplo sobre o que pode ser previsto no programa de integridade. Uma política de
hospitalidade, de recepção de brindes dentro da administração pública. Isso costuma ser algo muito pouco comentado, mas existe a possibilidade sempre de criar normas onde o empresário que queira fazer benesses para determinados grupos... Recepção de brinde é o presentinho que do final do manda ano, para o servidor, não é isso? Hospedagem, algum tipo de hospitalidade que a gente chama. E auditor, esse programa, ele abrange somente o Poder Executivo em Mato Grosso? Já tem órgãos ali que aderiram? Todos serão obrigados praticamente a aderir a esse programa, a ter um plano de integridade? Como que vai funcionar e já está funcionando? Exatamente. Primeiramente, o decreto foi assinado pelo governador para o Poder Executivo. Mas é um decreto que existem outras práticas e, inclusive, temos notícias que o CNJ também vai exigir do Tribunal de Justiça e é um caminho sem volta, acaba envolvendo toda a administração pública. Mas sim, esse integridade MT ele envolve diretamente apenas o Poder Executivo, todas as suas esferas, todos os seus órgãos, todos irão aderir, é uma determinação do governador, e estão aderindo de forma formal para que isso demonstre, que é um dos pilares do programa, que a alta administração, que o gestor público nomeado ali para gerir determinada secretaria, ele está aderindo, ele está aderente e ele vai apoiar o plano de integridade dentro do seu órgão. Auditor, e naqueles setores onde já teve denúncia de corrupção, tem um trabalho mais específico? Dentro do programa de integridade, dos principais eixos é a gestão de riscos. Então, todos os riscos são levados em consideração. É retirado informações das áreas de corregedoria, que a CGE tem, da área de ouvidoria, que a CGE também gere, mas também de notícias públicas de canais, de canais como o de vocês, para que a gente saiba qual é o ambiente naquele setor, naquele órgão. Então, tudo isso é um gerenciamento de riscos necessário. Então, as notícias que vocês produzem, que todos os canais produzem, são levadas em consideração exatamente para saber quais são os riscos envolvidos naquela política pública, naquela atividade realizada. Auditor, para encerrar, pode ser que o senhor não tenha informações sobre a Operação Espelho, mas não vou pedir detalhes dela. O que eu quero saber é o seguinte, esse programa Integridade vai fazer um trabalho especial lá na Secretaria de Saúde do Estado? Todas as secretarias vão receber o mesmo atendimento, né? Nossa premiação foi feita com base nesse processo de inclusão nas secretarias do programa de integridade. Então a gente, sim, vai ter um olhar especial, as notícias serão consideradas, não é possível a gente não considerá-las, com certeza vai ter todos os órgãos que tiveram notícias veiculadas serão considerados específicos nesse trabalho. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado pela oportunidade.